É muito forte. Abra sua Bíblia. Efésios, capítulo de número 6. Versículo de número 10. Vamos ficar de pé para a leitura da palavra de Deus. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Lucas capítulo 10. Desculpa, irmão, só um minuto. Não é Lucas 10, não. Mateus, capítulo 16. Versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Pode sentar. Você já perguntou para um médico como é que ele sabe o que você tem? Doutor, eu estou sentindo isso, isso e isso. Ele vai dizer, você está com isso. Não é? Aí você sabe, você já perguntou para o médico, doutor, como é que o senhor sabe que eu tenho isso? Já experimentou perguntar isso para ele? Não, né? Por quê? Porque você chega no médico com uma convicção, que o médico estudou para falar ou descobrir o que você tem. Por isso que ele sabe o que você tem, porque ele estudou para isso. Hoje nós temos visto muitos cristãos sofrendo pelo simples fato de não saberem quem são. Aí, um dia eu passei mal, fui no médico, ele pediu um eletrocardiograma. Aí vem aquele papelzinho com aquele monte de risquinho. Aí o médico olha e fala, você não tem nada. Como não, doutor? Estou passando mal, estou sentindo mal, estou com dor aqui. Você não tem nada, o papel aqui está dizendo. Mas como é que ele lê aquele negócio e sabe? É ou não é? Ele estudou. Imagine que hoje eu não toco mais instrumento nenhum. Já até esqueci como é que troca. Não consigo nem ler mais. Mas eu aprendi música com acho que é a mais antiga dos livros de música, não acredito que seja a Minduca, a Bona. Eu aprendi música com a Bona. É um livro que você aprende música. Já viu aquelas lá, perninha, bolinha, bolinha, perninha, e risquinho? Já sabe, aquilo é música. E aí, o cara pega, olha para mim aqui, pega o negócio daquele ali, coloca na frente e começa a tocar. Como é que ele sabe? Porque ele estudou para aprender a tocar aquilo. Toca com aquele perninha, bolinha, risquinho, hashtag, né? Um dia a irmã falou, que é esse? Hashtag, rapaz, isso aí é sustenido.
Daqui a pouco não vai ser mais sustenido, vai ser hashtag. Amém? Dó com hashtag em sétima aumentada. Amém? Então, estudou para aquilo. E a igreja, olhe para mim, é o exército, é o único exército atualmente, tá, irmãos? É o único exército que não sabe manusear as armas que tem. Imagine um policial vai abordar você e ele não sabe mexer com a arma que ele tem. Ele pode dar um tiro. Quem é que não sabe dirigir? Levanta a mão. Não sabe dirigir. Então não adianta dar um carro para você. Vou dar um carro para você dirigir. O que vai acontecer? Não vai sair do lugar. Primeiro que não vai nem sair do lugar. Não é? Só se estiver na ladeira, solta o freio de mão e é capaz de não conseguir, porque vai estar engatado, não vai saber desengatar. Nem na ladeira eu acho que consegue sair. Porque não sabe manusear, não sabe manejar, como diz em espanhol, não sabe dirigir. E a mesma coisa é a igreja. A igreja não sabe. E Deus tem ministrado comigo, Senhor, irmãos, e eu acordo, Senhor, que guerra, que luta, Pai. Aí, eu estava falando com a Mary hoje. Falando com a Mary, que luta. Ai, Deus, misericórdia. Ela falou assim, tá bom, apóstolo, nós estamos respirando, estamos vivos, damos glória a Deus, vamos embora para frente. Eu falei, toma. A verdade é que o que o diabo quer é que nós sejamos murmuradores contumazes. O que o diabo quer é que nós abramos as nossas bocas para reclamar e para murmurar, porque é muito mais fácil reclamarmos, é muito mais fácil murmurarmos, é muito mais fácil nós reclamarmos, é muito mais fácil nós tomarmos uma atitude negativa do que usar as armas que Deus deu para nós. É muito mais fácil a gente fechar os olhos, é muito mais fácil se trancar no quarto, é muito mais fácil fechar a janela, é muito mais fácil desligar o telefone do que levantar e marchar e usar as ferramentas, as armas que Deus deu para nós. É muito mais fácil fugir do que usar as armas que Deus deu para nós. E, mediante isso, o que eu tenho lido, estudado e ouvido essa semana toda, porque, irmão, a semana toda eu fiquei a semana inteira em casa, só estudando, ouvindo e lendo. E Deus ministrou muitas coisas em meu coração. E a coisa mais forte que Deus falou comigo essa semana é sobre isso aqui, ó. Tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse texto se deu, esse diálogo de Jesus com os discípulos, eu já falei aqui num discipulado, né? Falei sobre a revelação de Pedro, mas Deus me deu um outro caminho dentro desse texto. E eles estavam conversando, e aonde eles estavam conversando era no vale de Inom, chamado Vale de Fogo. Era um lugar, eles estavam reunidos, e interessante que Jesus se reúne com os discípulos naquele momento.
E começa a conversar com eles num lugar onde a idolatria era muito forte, onde os homens sacrificavam animais e queimavam, né? Porque o sacrifício era feito no templo, mas os pagãos, eles tinham um vale chamado Vale de Inom, que é por causa desse vale que os judeus foram condenados ao exílio na Babilônia por sacrificar crianças a Moloque. E Jesus começa a conversar com os discípulos ali naquele lugar. Talvez Jesus estava falando sobre o poder e sobre a idolatria e sobre tantas coisas ali naquele momento, e Jesus começa a falar sobre a igreja. Jesus começa a falar sobre um assunto muito forte. Jesus pergunta: quem eles dizem que eu sou? Responderam: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, e alguns dizem que tu és um profeta. E Jesus então diz para eles: e vocês, o que dizem que eu sou? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: muito bem, Pedro, não foste carne nem sangue que te revelasse isso, mas o meu Pai que está no céu te revelou isso. E porque você teve essa revelação, eu digo que tu és Petros. Petros quer dizer fagulha, pedacinho de pedra. Tu és um pedacinho de pedra, mas eu sou a pedra, Pedro. A pedra angular, a pedra de esquina, a pedra que os homens rejeitaram. Eu sou a pedra, e sobre esta pedra, Jesus aponta para eles e diz: as portas do inferno não prevalecerão. Tu és pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a. Agora, interessante, irmãos, é que igreja, a palavra igreja, é disso que eu quero falar. A palavra de igreja tem uma tradução muito ampla e grande. A palavra igreja no grego é a palavra eclésia. Diga eclésia. E aí, quando nós procuramos aqui no grego, no tradutor aqui, eclésia está dizendo que é uma reunião de cidadãos que foram chamados para fora dos seus lares por alguém para formar uma assembleia, um grupo de pessoas. Não tem nada a ver com que andam falando que eclésia é igreja e igreja é eclésia. A palavra igreja, eclésia, é um grupo de pessoas que foram chamados para fora para formar uma assembleia. Presta atenção aqui no que eu vou dizer a você. Por que Jesus falou isso? Interessante que quando Jesus fala isso, os discípulos ficam em choque. Porque quando os romanos invadiram a Grécia, e os romanos tinham maneira de destruir tudo onde chegavam, uma coisa que os romanos não fizeram quando invadiram a Grécia foi destruir a sabedoria dos gregos. Os romanos mantiveram o conhecimento filosófico dos gregos, e eles levam essa cultura para Roma. Olhe para mim. E quando ele fala sobre eclésia, Jesus fala sobre eclésia, irmão, presta atenção, agora você vai entender. Um rei, quando ele queria transmitir as suas ideias para o povo, ele chamava um grupo de pessoas e orientava aquele grupo de pessoas a irem para as ruas e transmitir para o povo as ideias do rei. Ele ia para as ruas e transmitia o que o rei tinha no coração para o povo.
E aqueles homens, aquelas pessoas que formavam essa assembleia, que iam para a rua para ouvir, para falar do rei, também ouviam o que as pessoas tinham para falar sobre o rei. E isso é uma eclésia. Vocês estão entendendo, sim ou não? Só que só podia ter uma eclésia quem era rei. O profeta tinha discípulos. Por isso que Jesus, quando ouve Pedro, eles falando assim: o que dizem que eu sou? Senhor, dizem que tu és Jeremias, dizem que tu és Elias, dizem que tu és João Batista ou algum outro profeta. Ele fala assim: e vocês? O que dizem que eu sou? Tu és o Cristo. Pedro diz: tu és o Cristo. Pedro naquele momento reconhece que Jesus é o rei, porque Cristo quer dizer rei ungido. Então quando ele fala para Jesus, Pedro fala para Jesus: tu és o Cristo. Estão dizendo que tu és um profeta, mas eu digo que tu és um rei ungido. Ele fala: muito bem, Pedro, então agora, já que você falou que eu sou um rei, então já que eu sou um rei, então eu posso formar uma eclésia. Eu posso reunir um grupo de pessoas que vão ouvir o que eu tenho a dizer e vão levar a minha ideia, o meu coração, a minha revelação lá para fora, para quem quer ouvir o que eu tenho a dizer. A ideia de eclésia não é um grupo fechado de pessoas que ficam num lugar, mas é um grupo de pessoas que vai para fora. E a tradução ao pé da letra de eclésia é saindo para fora. Vocês estão entendendo, sim ou não? Quem é igreja não pode ficar dentro. Quem é igreja tem que sair para fora. Aliás, a palavra eclésia ao pé da letra quer dizer chamado para fora. Então quem é igreja não pode ficar aqui dentro. Quem é igreja foi chamado para ir para fora. Porque esta é a função. E aí os romanos entenderam isso. O que os romanos fizeram? Formaram um grupo, absorveram a ideia de eclésia dos gregos e mandaram esses grupos para toda a Judéia. Olhe para mim. Mandaram esses grupos para todas as cidades onde eles entravam. O que eles faziam? O César, o imperador romano, ele enviava um grupo de pessoas e um governador e um senado. Quem era esse senado? A eclésia. Então, nós somos a igreja, somos o senado, somos a eclésia. O senado, a igreja, tem a função de ouvir a lei de Deus e transmitir para quem está lá fora o coração e a vontade do rei. Vocês não estão entendendo nada. Cutuca o teu irmão, fala: você está entendendo? Quem não está entendendo, levanta a mão que eu vou explicar de novo. Não entendeu? O que você não entendeu? Nada? Vou explicar de novo. Quando Jesus fala sobre a igreja, a palavra igreja é a palavra eclésia, que quer dizer chamados para. Quando que se juntava a eclésia não era uma visão de Jesus, mas era uma visão grega, e que foi implantada por Roma, que quando eles entravam em alguma cidade, eles levavam, e eles formavam um senado. Havia um senado que representava o rei e fazia a intermediação entre o povo e o rei. Eles ouviam o que o rei tinha a dizer e falavam para o povo. Quando Jesus fala sobre isso, sobre a igreja, eu vou formar a minha igreja, eu vou formar a minha eclésia, eu vou formar um grupo de pessoas que vão ouvir o que eu tenho a dizer e vão lá fora dizer o que estão ouvindo de mim. Isto é eclésia, é igreja. Entenderam agora, sim ou não?
Então é um grupo chamado para fazer o quê? Não. Não. A eclésia é um grupo de pessoas que são chamadas para transmitir o coração, a vontade e a lei do rei. Por isso que Jesus, quando estava diante de Pilatos, falaram assim para Jesus, Pilatos fala assim para Jesus: estão dizendo que você é o rei. Jesus falou assim: tu dizes. Tu está dizendo. A conversa aqui é de rei para rei agora. Porque Jesus absorveu. Ele era o rei. Mas quem precisava, olha aqui para mim, irmãos. Quem precisava identificar que Jesus era o rei? Quem? Não, irmãos, os discípulos. Quando Pedro disse: tu és o Cristo, tu és o rei, ele fala assim: então tudo bem, então já que você entendeu que eu sou o rei, então agora eu dou autoridade para vocês. Eu posso dar autoridade, porque vocês sabem que eu sou o rei. Vocês não estão sendo enviados por um profeta qualquer, mas pelo rei. Que rei? O rei da glória, do Salmo 24. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o rei da glória. Esse texto está falando de Jesus. Estão entendendo, sim ou não? Então tu falaste bem, Pedro, porque não foi nem a carne e nem o sangue que te revelou que eu sou o rei, mas o meu Pai que está no céu. E por esse motivo eu te dou a chave. Que chave? A chave espiritual, a chave do reino do céu. E o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Eu estou dando autoridade, vocês são ministros meus. Eu não posso ficar abrindo porta, fechando porta na terra, porque o meu reino é celestial. Era isso que Jesus estava dizendo: o meu reino é celestial. Eu não posso vir aqui e fazer o que vocês têm que fazer. Então vocês vão fazer, vocês vão tomar autoridade, vocês serão ministros, e vocês vão abrir, vão fechar, vão abençoar, vão fazer o que eu estou ordenando que vocês façam. Vocês são os meus representantes na terra. E ele disse uma coisa: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que significa? Quando uma autoridade sai na rua e ela quer entrar numa casa, ela entra ou não entra? Entra ou não entra? Por quê? Ela tem autoridade. Eu vim aqui em nome do rei. Eu venho aqui em nome do juiz, não é? Juiz não pede, juiz manda. O juiz me deu um mandado, eu vou entrar nessa casa. Se você não quiser deixar eu entrar, eu vou arrombar a porta, mas eu vou entrar nessa casa e vou resolver o que eu tenho que resolver. É isso que Jesus estava dizendo: eu sou o rei e eu estou enviando vocês. Vocês são meus representantes, e não haverá lugar que vocês não poderão entrar. Se o inferno fechar a porta, você vai entrar lá, porque você tem autoridade para entrar lá. Você está entendendo, irmão? Sim ou não? Porta, eu já falei aqui que a porta é instrumento de proteção. A igreja de Jesus, a eclésia, não tem porta, porque ela está fora. Ela foi enviada para... Então ela não precisa de porta. Quem precisa de porta? Quem precisa se proteger da igreja, da eclésia. Quem precisa se proteger de quem tem autoridade. Olhe para mim. Mas o que o diabo fez? Imediatamente, Atos capítulo 8, a igreja recebe, capítulo 1, versículo 8. O Senhor dá uma ordem: vocês receberão poder.
ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis as minhas testemunhas. Amém? Serão as minhas testemunhas. Quando então nós recebemos o poder do Espírito Santo, e ele diz, vocês vão lá e vão testificar, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins. Ele está dizendo, vocês vão para fora. Olha aqui, Jesus nos deu autoridade para nós irmos, para nós fazermos o que o diabo fez. A igreja começou a sacudir, a arrebentar, ir para cima, e pregar, e fazer, e acontecer. O que o diabo fez, irmão? O diabo colocou todos os crentes dentro de uma igreja. Vocês vão construir 4 paredes, vão ficar lá dentro quietinho. E ali vocês vão viver aquele me dá, eu quero. Não é? Então a música que eu ouvi esses dias, a igreja vem como aquele que brilha mais que a luz do sol. A igreja vem fazer o quê? Não é vem, a igreja vai, meu filho. Quem vem é Jesus, irmão. Eu não estou esperando uma igreja que venha, não. O povo lá fora está aguardando ansiosamente a manifestação dos filhos maduros. Escute, ele está dizendo, a igreja tem que ir, não tem que vir, não. Quem está vindo é Jesus buscar a igreja. A igreja se trancou em 4 paredes e fica lá, ai Jesus, e agora me dá, eu estou precisando de um socorro, mestre. Está precisando de um socorro? Vai para a rua. Vai para as casas. Aí, apóstolo, eu não tenho fé para isso. Então fica tu do jeito que você está, então. Fica aí do jeito que você está, não tem problema não. Sabe o que vai acontecer com você? Sabe, irmãos? A maior arma do diabo é manter todo mundo preso em 4 paredes, dizendo que não podem fazer nada, que não tem capacidade de fazer nada, que não tem nada. Escute, irmão, Jesus falou assim, eu te dou a chave do reino dos céus. Você tem o poder de abrir e fechar. Fala para o teu irmão, você tem a chave, meu irmão. Aí nós vamos em Efésios, capítulo 6. Porque eu acredito que Paulo estava cansado de ficar ouvindo essa conversinha dos crentes. Ai, que eu não posso, eu não estou preparado, eu não consigo, eu tenho medo de demônio, eu tenho medo da assombração, do fantasma da meia-noite, da curupira, da mula sem cabeça, do lobisomem. Eu não posso, eu não consigo. Paulo veio, para de bobeira. Entenda que esse texto de Efésios 6 aqui é um puxão de orelha de Paulo para uma igreja que vivia chorando, que não podia. Paulo, se você ler a carta aos Efésios, irmãos, Paulo, em todos os capítulos de Efésios, Paulo está falando sobre a singularidade do poder da igreja. Porque os efésios achavam que Diana, a Diana dos Efésios, a rainha da prostituição, era poderosa. Eles não conseguiam vencer o espírito do carnaval. Eles não conseguiam vencer o espírito da festa junina. Vou pular fogueira, pula fogueira, ia, ia. Eles não conseguiam vencer esses espíritos malignos. E Paulo então vem escrevendo a carta aos Efésios, e ele vem falando no capítulo 1 sobre o poder da igreja, capítulo 2 ele fala sobre o lugar da igreja, capítulo 3 ele fala a posição que Cristo colocou a igreja, capítulo 4 ele fala sobre Cristo dentro da casa, no capítulo 5 ele fala sobre a família que vive na igreja para Cristo, e capítulo 6 ele fala, agora eu vou falar sobre vocês.
Vocês não param de ficar reclamando que vocês não podem fazer nada. Ei. Eu não consigo fazer nada. Ai, meu Deus do céu, está tão difícil, Jesus. Ele começa dizendo: fortalecei-vos no Senhor. E agora ele começa a falar sobre os crentes que se achavam fracos, irmão. Você está se achando... Eu vou me machucar com esse negócio aqui. Você está se achando fraco demais. Eu estou muito fraco, apóstolo Paulo. Então se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. E o poder que ele fala aqui, irmãos, é a palavra iatios, que fala sobre habilidade, vigor, não é dunamis. Ele está falando aqui sobre itios, que é habilidade espiritual. Força, vigor. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Os dois exércitos mais poderosos que existiram foram o grego e o romano. Se você assistiu o filme 300, quem já assistiu? Aquilo ali mostra a realidade do exército grego. Entende? Os 300 eram uma tropa de elite do exército grego. Aí você assiste 300, a ascensão do império, fala sobre o poder da Grécia quando venceu o exército persa. Aquele filme é uma ficção baseado numa história real. Agora, qual é a visão de Paulo aqui, quando ele fala sobre a armadura de Deus? Presta atenção, irmãos. Ele está falando, e a visão de Paulo aqui são a visão da armadura de dois exércitos poderosos. Primeiro, do exército grego. Segundo, do exército romano. Tanto um quanto o outro não usavam nada para proteger as costas. Tanto o exército romano quanto o exército grego, a armadura deles era só frontal, porque eles não pensavam nunca jamais em dar as costas para o inimigo. Eles sempre imaginavam atacar. A visão de Paulo aqui é uma armadura de ataque, que tem a ver com o que nós lemos sobre as portas do inferno, não podem prevalecer. Aí o diabo coloca lá uma plaquinha na porta do inferno, dizendo: aqui crente não entra. O crente fica com medo, o diabo está me ameaçando. Colocou um demônio na porta lá para me deixar, oh meu Deus. Ai meu Deus, estou com medo. E aí o apóstolo Paulo fala: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo, porque nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra os principados e contra as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade. Aonde? Nas regiões celestiais. Nós vamos brigar com o diabo é lá no território dele, irmão. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Você vai lutar contra o teu adversário, não é em casa não, assistindo televisão, mas é indo para cima do diabo e enfrentando ele. Qual é o seu problema? É uma enfermidade? Então bata de frente e luta com ela, meu filho. Toma uma posição diante disso que o diabo quer que você assuma. Você tem que aprender a lutar no território do adversário. E é isso que Jesus falou: as portas do inferno não vão prevalecer. Qual era a visão de Jesus para os discípulos? Vocês vão para cima. Vocês não vão ficar recuadinho em casa.
Aí se o diabo vir, eu vou. Se ele não vir, eu vou ficar aqui. Não, a visão de Jesus para os discípulos é: vocês são uma eclésia. Eu estou mandando vocês, então vocês vão bater na porta do inferno, vocês vão guerrear lá, no território deles. Até então Jesus ainda não falou como. O apóstolo Paulo vem e fala: é assim que vocês vão lutar. Deus deu uma armadura espiritual para você. E o que o diabo tem feito? Feito a igreja recuar. E o apóstolo Paulo fala: então, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. No dia bom está suave, irmão. Só que ele diz o seguinte: cada dia tem um. Jesus falou assim: basta cada dia o seu. Então todo dia o mal vai bater na tua porta. Todo dia o diabo vai desafiar você. Não pensa que é fácil, que vai ser fácil. Não. Fácil estava quando você estava lá no mundo, tomando cachaça, fumando maconha, se drogando, se prostituindo. Ali era fácil. Agora, o dia mau é difícil. E é nesse dia mau que você tem que estar preparado. E depois de ter vencido, permanecer firme e inabalável. Permanecer firme e inabalável. Estais, pois, firme, cingidos com a verdade. O que é esse cingido? É uma cinta que eles colocavam para poder pendurar os apetrechos de guerra. Para você ir para a guerra, você tem que estar cingido com a verdade. Só a verdade é que vai dar as armas para você guerrear. Não adianta ir para a guerra com mentira, com conversa mole. Eu sou crente na igreja, mas fico mandando WhatsApp para as menininhas lá do mundo, viu? Deus já está te vendo, caba sem vergonha. Fica mandando nudes para os meninos, viu? Fica ouvindo pancadão. Teu celular tem 50 músicas, 25 de crente e 25 do mundo. Você coloca as de crente que as 25 primeiras, que se alguém pegar, não, tem música de crente aqui. Mas as pesadas mesmo tá no final. Aí depois você não quer ser espancado pelo diabo. Fica com mentira, com medo, com conversa, com história. Está passando a mão na cabeça de quem está pecando. Não adianta não, olhe para mim. Não adianta passar a mão na cabeça de quem está pecando não. Está pecando junto quem passa a mão na cabeça, viu? É conivente. Então está pecando também. Mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver mesmo. Você vê no dia, irmão, essa palavra no dia do juízo. Deus vai falar assim: você não disse que não tem nada a ver? Então, não tem nada a ver eu te lançar no fogo do inferno. Já que não tem nada a ver, então não tem nada a ver, dá uma bica nele aí. Fica passando, não adianta, gente. Amém? Cinturão da verdade. Você precisa se equipar com a verdade. Vestindo a couraça da justiça. A couraça era a palavra couraça no grego é a palavra tórax. É um protetor para o peito, para o coração. Aí ele diz assim o seguinte, vestido-vos da couraça a couraça para proteger o teu coração. A justiça de Deus nunca vai permitir que o teu coração seja ferido.
Proteger o coração é muito importante. E Salomão diz: de tudo que tem que guardar, guarda o teu coração, porque delas são as saídas da vida. Guarda o teu coração, e é isso que Deus está falando. Você vai para o ataque? Então primeiro, use verdade, não aceite mentira, não aceite confusão, não aceite fofoca, não aceite contenda, não aceite nada de errado, porque a verdade vai levar você longe, a verdade vai te equipar com armas poderosas. Segundo, guarda o teu coração, não permita que o diabo lance nada contra o teu coração para tirar você do foco. Irmãos, escute, muitos soldados estão indo para a guerra feridos, com seus corações feridos, e aí no meio da guerra começa a sangrar, há uma hemorragia, e ele morre porque ele está com o coração ferido. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. A visão de Paulo aqui é o seguinte, olhe para mim. Quando ele fala pés aqui, a visão dele era o seguinte: quando o cara derrotava o adversário, sabe o que ele tinha que fazer? Colocar o pé sobre o adversário, a espada nele, e mostrar, ele está vencido. Quando Jesus disse para os discípulos: eis que vos dou autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, era isso aqui, era demonstrar para o reino espiritual que você tinha o poder de pisar. E ele está dizendo: prepara o seu pé para pisar. Você não entendeu? A visão de Paulo é essa: preparai os teus pés, calçai os pés com a preparação do evangelho da... Quando ele fala, escute, irmão, calçai, ele está falando, prepare-se para pisar no teu adversário com o evangelho, com a palavra de Deus. Não é com o seu achismo, não é com o que você sabe ou o que você pensa, mas com o evangelho de poder. Você vai pisar. Era esta a visão de Paulo quando ele fala, calçai os pés com o evangelho da paz. Porque quando você pisar no adversário, quando eu falo do teu adversário, não é aquele teu amigo, aquele teu parente que está te afrontando, não é teu adversário, irmão. Teu adversário é o diabo que está usando aquela pessoa. Por isso que essas músicas desses crentes aí não vai para mim. Se alguém está te humilhando, fica tranquilo, bem-aventurados os humilhados, porque eles serão tranquilo. O diabo está usando a pessoa, está brigando com a pessoa. Você não tem que brigar com a pessoa, você tem que brigar com o diabo que está usando aquela pessoa, irmão. O apóstolo Paulo está dizendo, nossa luta não é contra a carne, nem contra não é contra pessoas, irmãos. Aí o diabo distorce a palavra e os crentes ficam falando, Deus vai vingar você, Deus vai fazer todo mundo que te humilhou. Para de conversa mole, rapaz. Eu não espero que ninguém me exalte, não, irmão, pelo amor de Deus. A boca que te mal falou vai falar bem de você. Estou preocupado com isso, não. Porque a nossa luta não é contra pessoas. Diga, a minha luta não é contra pessoas. E é interessante, ele fala o seguinte aqui, embraçando sempre o escudo da... Como é que era esse escudo, irmão? O escudo romano, e tanto romano quanto grego, era um escudo que ia do pé até a cabeça. Aquele escudo tinha o poder de guardar todo o corpo da pessoa. Ele tinha só um buraco aqui no meio, por onde eles passavam as lanças. Então quando o exército inimigo vinha, eles faziam uma parede. Quem estava na frente fazia uma parede, quem estava no meio levantava o escudo, fazia um teto, quem estava do lado ficava. Então eles fechavam, chamava-se casco de tartaruga. Então por todo lado que o adversário vinha, ele não conseguia penetrar naquele bloco. Eles separavam de bloco de 100 em 100, que é chamado uma centúria.
E aquele bloco andava, quem estava de lado andava de lado, quem estava de... Entendeu? Era uma centúria. Então não tinha como o adversário penetrar no meio daqueles soldados. Estão entendendo sim ou não? Depois não entende, fica batendo papo, não vai entender a mensagem mesmo. Aí eles andavam, e a ideia de Paulo é essa: o escudo era do alto ao chão. A fé, ela te protege. E é interessante que ele está dizendo o seguinte: empunha, embrace, pegue com firmeza, segure com força o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do... Vai atingir aonde? Teu coração, tua cabeça, o teu caminhar. Então veja, e o calçado romano não era uma sandalinha, eles vestiam o tipo de uma bota feita de couro, e essa bota ela tinha uma caneleira que vinha até o joelho, feita de aço. Então veja, irmãos, ele está dizendo para você que só quem pode proteger você contra os dardos inflamados do maligno é a fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a certeza daquilo que se... Você não consegue ver o seu escudo, mas se você crê, ele está ali para te proteger. O adversário vai lançar setas com você, e é isso que ele vai fazer todo dia, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, lançar setas contra a sua vida para te paralisar, para te impedir de caminhar. Mas se você embraçar, ele fala, sabe o que é embraçar? É pegar o escudo, não é pegar o escudo e deixar guardado, não, é pegar o escudo, embraçar o escudo, colocá-lo na mão e carregar ele e falar, diabo, pode vir que eu estou preparado. E aí, o mais tremendo de tudo isso aqui é o versículo 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação. Essa semana a Stephanie me fez uma pergunta: pai, o que é um elmo? O que é um elmo? Elmo é um escudo, é um capacete. Só que não é um capacete que é um pinico só na cabeça. É como um capacete de motoqueiro que protegia todo o rosto, toda a cabeça, e só ficava o olho para fora. Era feito de bronze e machucava a cabeça. Então, quando ele fala o capacete aqui, a visão de Paulo era um elmo que protegia o rosto. Primeira coisa, irmão, olhe para mim. O capacete da salvação, ele protege a sua identidade em Cristo. Ele protege a sua mente em Cristo. Rosto fala de identidade, cabeça fala de mente. Quando nós temos a salvação de verdade, nós temos a identidade de Cristo, nós temos a mente de Cristo. Salvação é identidade de Cristo, mente de Cristo. Diga salvação, salvação, identidade de Cristo, mente de Cristo. Por isso que ele fala, quando você colocar o capacete da salvação, então você vai estar com a sua identidade e a sua mente em Cristo protegidos. E impunhe a espada do Espírito. Agora sim, a espada, arma de ataque. Todo o tempo o apóstolo Paulo falou sobre arma de defesa, né? Capacete, escudo, couraça, cinto. Mas agora ele está falando sobre espada. E todo soldado tinha duas armas, uma espada e uma lança. A espada para atacar perto
e a lança para atacar longe. Então não tem como o adversário fugir de você. E aí ele continua dizendo, irmãos, pegue a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como? Como é que você se apodera disso aqui, irmãos? Irmãos, eu já vi tanta gente. Irmãos, vamos pegar a espada do Espírito. Pega o escudo da fé. Pega o capacete da salvação. Vista agora. Faz isso, faz aquilo. Não, irmão, não é assim que veste isso, não. Não é assim, não. Né? Como se fosse um negócio. Vamos agora pegar a espada. Vamos pegar o capacete. E vamos... Não, irmão. O texto continua, embora ele é separado por um versículo, mas ele continua aqui, ó. Com toda oração e súplica, orando todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, para o qual eu sou embaixador, para o qual eu sou eclésia. Embaixador quem é? É aquele que representa um rei. Apóstolo Paulo, vocês não entenderam nada, né? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como é que agora vamos parafrasear? Vamos pegar, vamos vestir o capacete, a espada, o escudo. Como? Com toda oração e súplica, orando de manhã, quando levanta, senta na cama, Jesus abençoa meu dia. Vai tomar banho. Aproveitar que eu estou tomando banho, eu vou orar. Vou aproveitar que eu vou tomar banho, eu vou orar. Eu vou aproveitar que eu vou na academia malhar, eu vou orar. Eu queria saber como é que o camarada ora na academia. Está lá malhando. Eu vou terminar já. Em todo tempo no Espírito, em letra maiúscula, irmão. Espírito em letra maiúscula está falando da pessoa bendita do Espírito Santo. É orar em línguas. Escute aqui, gente, pelo amor de Deus. Parece que vocês não querem aprender sobre isso. Quer continuar vivendo uma vida de crente derrotado? Continua, problema seu, não é meu não. Não está acontecendo nada na minha vida, apóstolo. Irmãos, eu posso não ter dinheiro, mas eu tenho uma vida espiritual cheia da glória de Deus. Irmão, nem tudo que você quer Deus vai te dar, não. Deus quer que você seja cheio da glória dele. É isso que Ele quer. Você já viu um cachorro? Já viu cachorro arteiro? Quem já teve cachorro arteiro aqui? Eu já. Você solta o bicho, ele destrói tudo. Aí você mantém ele presinho no cantinho, ele calminho, que tem alguns crentes que é assim. É que nem cachorro arteiro. Se Deus soltar ele, ele destrói tudo que tem pela frente. Por quê? Porque não está doutrinado, porque não está, entendeu? E quem doutrina o crente? Palavra de Deus. Palavra de Deus que doutrina o crente. Você foi chamado para ir para fora. Com toda oração e súplica no Espírito Santo. Aí ele fala, e para isto, para isto aqui que é o problema, viu, pastora Marluce? E para isto, vigiando, com toda a perseverança e súplica. Ele está falando, vigia todo o tempo, de dia, de noite, não dá oportunidade para o diabo, irmão. Fica firme.
com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que seja me dado, no abrir da minha boca, a palavra com intrepidez, para fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou eclésia. Essa palavra embaixador aqui, no grego, é a mesma palavra para presbítero. É a mesma palavra para bispo. Para a igreja. Então imagine que ele está dizendo para o qual eu sou igreja, eclésia. Eu fui chamado para isso. Pelo qual sou embaixador aonde? Em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Como é que você vai conseguir vestir a armadura de Deus, irmão? Levanta de manhã, vou vestir a armadura. Tá afiado. Não é simples assim não. Crente que não ora, que não jejua, que não lê Bíblia, não tem armadura para ele. Como que é, apóstolo? Então não tem armadura? Não tem. A armadura é conquistada com oração e súplica. Não sou eu que estou dizendo. Aí o que os crentes fizeram? Vamos lá fazer um curso de intercessão. Aí o cara faz o curso, pronto, ele terminou o curso, ele ganhou a armadura de Deus. Como? Não, meu filho, não é assim não. O apóstolo Paulo está dizendo, você só vai conseguir essa armadura com oração e súplica, e vigiando, e perseverando, e orando por quem está abrindo a boca. A armadura não é para você comprar um carro, não. A armadura é para você cobrir quem está abrindo a boca. Ei, irmão, ele falou assim, para que a mim seja dado uma palavra, que é o mistério do Evangelho. Quando vocês receberem a armadura, vocês vão interceder por mim, que sou eclésia na cadeia. Eu fui chamado para fora, para ir para a cadeia, para revelar o mistério do Evangelho, aonde eu estou, para que eu abrir da minha boca. Escute, irmão, a armadura, eu vejo o crente, Deus me dá a armadura agora, Senhor, me dá um carro, me dá uma casa. Para! A armadura é para você interceder por quem abre a boca. Que loucura! Aí você vê aquele crente, não, porque hoje é pastora, eu mandei polir a minha armadura. Quantas horas você orou para polir a armadura, meu filho? Você tem armadura, em primeiro lugar? Quando vem alguns crentes perguntar para você, não, quantas horas você ora por dia para você ter armadura? Você não tem armadura. Aí você é obrigado a ficar escondido atrás de quem tem. Aí quem tem se lasca todinho. Toma fogo, toma pedrada, toma flechada, fica aqui atrás da minha armadura. Meu Deus, eu não aguento mais. Eu tenho um amigo meu, PM, o Fontana. Aí um dia eu fui na casa dele. Ele falou, pera um minutinho que eu vou tomar banho. Falei, beleza, Barão, vou ficar aqui te esperando. Ele foi tomar banho. Aí ele pegou a toalha, pegou o revólver. Onde você vai com esse banheiro com o revólver no banheiro, rapaz? Falou, sei lá, de repente eu estou tomando banho. Entra um ladrão aqui, eu estou tomando banho, o cara me pega desprevenido. Falei, tá certo. O cara é polícia, tem inimigo por todo quanto é lugar. Pula um cara no meu quintal, na minha casa para me matar. Eu estou tomando banho lá, pelo menos meu revólver está lá, do meu ladinho, pelado mesmo, eu vou meter bala.
Falei, verdade. Ele falou assim, eu estou pelado, mas não estou desarmado. Meu primo, uma vez nós fomos para a praia, o Faria, fomos na praia, aí o Faria pegou, colocou a sunga, pegou o revólver, embrulhou na toalha. Onde você vai com isso aí? Vou na praia, velho. Eu estou na praia, mas... nego se meter comigo na praia, vou meter bala. Falou, ladrão não tira férias, rapaz. Você precisa entender, irmão. O diabo não tira férias não, meu filho. O diabo não tira folga não. Você está de folga, mas o diabo não está. Você está pelado, mas está armado, faz favor. Nós queremos conquistar, amém, irmãos? Mas não temos armadura. Então o que nós temos que fazer? Temos que nos armar. Temos que nos armar. E se você não se armar, você nunca vai vencer. Você vai continuar sendo aquele crente chorão, que vai viver dependendo de outro crente que tem armadura. Está entendendo, irmão? Sim ou não? Você nunca vai ser eclésia. Você sempre vai ser multidão. A multidão só quer saber de pão e peixe. Quando acaba o pão e peixe, missionária Rosângela, vão tudo embora. E aí o evangelho que estão pregando hoje é o evangelho do pão e do peixe. Vem porque tem, come, bebe, vai embora. E amanhã você volta que tem mais. Amanhã pão e peixe. É pão e peixe todo dia. Por isso que o crente não pode ficar um dia sem ir na igreja. Porque se ele ficar um dia sem ir na igreja, ele morre. Porque ele está acostumado com pão e peixe. Ele não tem armadura. Ele não consegue fazer culto em casa. Ele não consegue celebrar uma ceia na casa dele. Ele não consegue se reunir com ninguém para orar. Ele precisa ir na igreja todo dia porque precisa de pão e de peixe. Porque ele é multidão. Mas o crente que tem armadura, ele pode vir na igreja uma vez por mês. Ele sabe quem ele é, porque onde ele está, ele entende que ele é eclésia, que ele foi chamado para fora, que ele tem autoridade, que ele tem a chave do reino dos céus, e que o diabo não pode impedir ele de fazer nada, porque ele foi chamado para fora. Ele entende a posição dele no reino de Deus. Apóstolo, essa mensagem é muito forte para me ouvir, pois que você está ouvindo. Porque nós precisamos parar de formar um monte de crente chorão. Esses jovens que estão aí no fundo, eles têm que parar de ser tudo chorão. Você está preocupado em jogar bola. As meninas têm que estar preocupadas em parar de namorar, meninas. E nós, homens casados, temos que parar de se preocupar com a conta de luz, com a conta de água, com a conta de telefone. Porque quando nós nos revestimos da armadura de Deus, sabe o que vai acontecer? Deus vai nos suprir. E aí vem um detalhe. Quando você tem armadura, você vai ensinar outros a terem também. E essas pessoas que têm armadura vão orar por você. Escute, um exército bem armado não pode ser vencido. Sabe por que você faz célula? A sua célula não vai para frente? Porque você está fazendo célula sem armadura. Você já está com mentalidade de multidão. Você não está com mentalidade de eclésia, que tem a chave. Fica de pé no seu lugar.